Bom dia, graça e paz. Nós vamos hoje ler nesse pão diário Epístola aos Romanos, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 8. Epístola aos Romanos, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 8. Hoje estou usando a tradução NVT, Nova Versão Transformadora. O tema desse texto é Abraão como exemplo de fé, e o versículo 4 diz assim: O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justo os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. 7. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada e cujos pecados são cobertos. 8. Assim, sim, como são felizes aquele cujo o pecado o Senhor não leva mais em conta. Amados, o apóstolo Paulo, ele é bem enfático na questão do que o povo judeu, apesar de ter o conhecimento das Escrituras, apesar de ter a lei de Moisés, apesar de ter a circuncisão, apesar também de ter todo o conhecimento litúrgico dentro do que seria o culto sacro do Velho Testamento, mas faltava-lhes uma coisa, a fé. E uma das coisas que literalmente podemos entender no processo da salvação, naquilo que Deus tem colocado para nós, para que possamos entender o que a salvação é atribuída e ela é exercida por quem, e é de direito, no caso, é exclusivamente de Deus. E diante disso, então, o apóstolo Paulo coloca os judeus literalmente numa parede, mostrando para eles que a hipocrisia que ainda continuava na convivência do seu dia a dia, na sua prática religiosa, que era apenas algo ritualístico, litúrgico, mas que de fato não havia dentro de si o arrependimento. Nós vemos isso também que nos textos anteriores, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que a bondade, a misericórdia, a compaixão de Deus nos leva ao arrependimento. Quando então nós compreendemos e temos o conhecimento da palavra de Deus, ela tem que nos levar a uma visão sobre a nossa própria situação diante de Deus e nos levar à situação de se arrepender dos nossos pecados, não só de se arrepender dos nossos pecados, mas de literalmente confessar os nossos pecados. E dentro da visão judaica, mesmo sendo cristão, eles achavam que eles eram suficientes no sentido de transmitir literalmente a verdade, ou seja, que eles fossem o caminho para que pudessem guiar os cegos, como nós já tínhamos visto diante do texto. E agora então o apóstolo Paulo traz para nós em memória, mostrando aos judeus que Abraão, que é o pai da fé, que é na verdade aquele que literalmente creu em Deus, e nesse sentido foi atribuído a ele a justiça de Deus para perdão dos seus pecados e para que ele fosse justificado pela fé e não pelas obras. Aí Paulo então diz agora, nesses versículos que nós lemos, ele diz: o salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Ou seja, aquele que trabalha, ele tem o seu direito em receber por aquele trabalho. Na questão da salvação, nós não temos direito a nada. Nós não temos o direito de reaver e pedir e determinar para que Deus venha nos salvar. É isso que Paulo está dizendo a respeito dos judeus.
Porque a salvação ela é totalmente exclusiva, dada por Deus. Então não havia a prerrogativa dos judeus de requerer o direito a respeito da salvação. E por isso que ele fala, o salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Paulo está mostrando isso, que se ele dá esta afirmação, se ele dá este princípio, que aquele que trabalha, ele tem o direito de receber, e isso não é um presente, mas uma obrigação, isso demonstra que no processo da salvação, os judeus eles não tinham direito algum, apesar de ter o conhecimento da lei, apesar de Deus ter feito aliança com Abraão, eles literalmente não tinham direito, eles não tinham a posse, o domínio da salvação, a apontar a dizer quem era salvo e quem não era salvo, porque a salvação era algo exclusivamente dado por Deus. Desde a sua criação de tudo, Deus já havia planejado, concluído e exclusivamente colocado a possibilidade de justiça para aqueles que haviam pecado e que estavam condenados pela lei por causa do pecado e que na verdade seriam justificados por Deus. Por isso então que agora no versículo 5 ele diz: contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho. Tá vendo? Paulo tá literalmente batendo, literalmente eviscerando a questão dos judeus, no sentido dizendo, olha, tudo aquilo que vocês profetizaram, tudo aquilo que vocês fizeram, todas as obras que vocês fizeram, isso não lhe dá os direitos de ser justificados. Mas ele conclui dizendo que a salvação, e volta a ser enfático, mas sim, por meio da fé em Deus, é que declara justos os pecadores. Por isso que ele inicia o livro, a Epístola aos Romanos, no versículo 16 e 17, que o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a base, e que o justo viverá da fé. Lá no capítulo 1, 16 e 17, Paulo faz isso. E agora então Paulo, ele eviscera nesse sentido, ele explora, ele deixa bem claro, sem dúvida alguma, que a salvação é algo exclusivo de Deus. Ainda que os judeus tenham trabalhado, ainda que os judeus tenham cuidado de todo o zelo a respeito da palavra de Deus, para que pudesse deixar para nós, os gentios, e pudéssemos entender que o Messias, que o Salvador viria do povo judeu, isso não dá direito ao povo judeu que eles sejam salvos. Pelo contrário, eles também têm que entrar pela mesma porta. Eles precisam crer que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador e que o sacrifício de Cristo é suficiente para atender às exigências a respeito da lei sobre o pecado, que é a morte. Porque o sacrifício de Cristo, Deus derramou a sua ira, Deus fez justiça contra o pecado sobre o seu próprio Filho. E diante desta ira derramada sobre o pecado, Deus então atribui ao sacrifício de Cristo a oportunidade para aqueles que foram chamados e eleitos por Cristo, para que sejam salvos, justificados, não por mérito, não por obra, não porque é sangue de Abraão ou sangue de Moisés, ou por cumprir a lei, mas que foi dado a fé em Cristo Jesus, e isto é atendido como suficiente. Este é o critério que o Criador coloca à disposição dos salvos em Cristo Jesus, para que então os seus pecados sejam expiados através de Cristo Jesus. Por isso que ele fala, logo após, quando fala assim, mas sim, por meio da fé em Deus, que declara justos os pecadores. Então é Deus que vai declarar que somos justos os pecadores. Versículo 6. E aí então ele traz mais uma referência para reforçar o que ele está dizendo a respeito de Davi. Davi diz o seguinte, Davi também falou a respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado por isso. Versículo 7. Como são felizes aqueles
cuja a desobediência é perdoada e os seus pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Nada melhor do que Davi para falar sobre isso. Ele literalmente sabe muito bem o que é pecar, o que é desobedecer a Deus. E diante do Salmo 51 nós vemos Davi pedindo para Deus não tirar o seu espírito, e que se Deus ele se agradasse em sacrifício, em rituais e liturgia, Davi poderia oferecer o que fosse para Deus, literalmente, mas Davi entendeu que o que agrada a Deus é a fé. Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que tem, na verdade, o reconhecimento dos seus pecados e assume os seus pecados e fala: eu preciso de Cristo, eu preciso de perdão. Não me tira o teu espírito, mas me dê um coração novo e um espírito reto. É novidade de vida aqueles que estão em Cristo Jesus. E Paulo então traz a memória dos judeus, que Davi fala sobre que aqueles que são felizes por talvez ter desobedecido a Deus e encontrar o perdão, aqueles que são felizes a qual o seu pecado Deus não leva mais em conta. Nós precisamos entender, irmãos, que o sacrifício de Cristo Jesus foi algo definitivo. Até mesmo para o pecado que você vai fazer daqui a pouco, Deus concluiu a remissão para todos os pecados. Ou seja, não é impossível para aqueles que estão em Cristo Jesus caia da graça, perca a sua salvação, mas com certeza Deus é o que justifica, Deus é o que santifica, e com certeza antes de partirmos para a eternidade, Deus concluirá a sua obra salvífica em nossas vidas. Eu não estou justificando que devemos viver uma vida de pecado, mas precisamos entender que o sacrifício de Cristo foi eficaz, que o sacrifício de Cristo foi suficiente, atende às exigências, e a exigência é: precisa crer em Cristo Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a única forma que podemos chegar a Deus é através de Cristo Jesus, através da fé. Por isso que Paulo inicia de forma justa falando que o salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Mas para a questão da salvação, os judeus não trabalharam para isso, ainda que possam ter feito alguma coisa, mas isso não dá o direito de eles exigirem que a salvação é deles. Pelo contrário, eles estão no mesmo patamar. Eles precisam compreender que somente através da fé é que podemos chegar em Cristo Jesus. Os judeus tinham rituais, liturgia, tradição, circuncisão, mas e a fé? Não haviam fé. Viviam de uma forma hipócrita. Quantos versículos que podemos encontrar dizendo no texto sagrado que este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. E isto era fato. Deus conhece a cada pessoa. Deus conhece a cada pessoa e literalmente sabe aqueles que literalmente serão justificados, que serão salvos e que irão partir para a eternidade, salvos em Cristo Jesus. Mas também Deus sabe aqueles que na verdade estão condenados por causa do pecado e que não creram em Cristo Jesus e que literalmente Deus os condenará para a eternidade. Isto também é fato. Por isso, amados, se nós estamos ouvindo a palavra de Deus, é porque Deus tem se aproximado de nós. O Deus Emanuel, que é Cristo Jesus, tem dado a oportunidade, e precisamos entender que a salvação não é por obra, a salvação não é por aquilo que você oferta, ou por aquilo que você possa fazer para Deus, mas a salvação é aquilo que Deus fez por nós, através de Cristo Jesus. Você precisa entender isto. Então não adianta, se você acha que guarda sábado, que você é circuncidado, mas se você não tiver fé em Cristo Jesus, tudo isso que você acredita não te levará para o céu. Pelo contrário, estará condenado para a eternidade. Mas aqueles que literalmente compreenderam
a mensagem da cruz, aqueles que compreenderam que através da fé, como o ladrão na cruz, que literalmente creu em Jesus Cristo, e Jesus disse para ele: hoje mesmo tu estarás no paraíso. Era um criminoso, era um condenado. Ele não foi batizado nas águas. Ele não teve tempo de estudar a Bíblia, mas ele creu e isto foi atribuído como salvação a ele. Assim como Abraão, assim como Davi, assim como nós, precisamos ter fé para estar perto de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos por compreender que a salvação não é méritos humanos. Não há nada que possamos fazer e que possamos pedir a Ti o direito de receber. Mas é uma dádiva, é um dom gratuito, é um presente de Deus para aqueles que crêem no Seu Filho. Pois a expiação de Cristo na cruz do Calvário foi o preço pago, exigido por ti, a qual tu derramaste a tua ira sobre os nossos pecados, a qual tu fizeste justiça acima do teu filho, a qual nós conseguimos então, não por méritos, mas pelo favor de Deus, aqueles que não merecem, a qual Deus se revela a cada um de nós, para que venhamos compreender a mensagem da cruz, a palavra da salvação, o caminho que é Cristo, a verdade e a vida que somente há em Cristo Jesus. Que os nossos amados irmãos e amigos possam compreender que somente em Cristo, não é instituição, não é denominação, não há sumo sacerdote, não há mais templo, mas sim a fé. Por isso que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E é neste exato momento, Pai procura adoradores que literalmente estão com intimidade, que creem que o sacrifício de Cristo foi eficaz para expiar todos os nossos pecados. Por isso que João argumenta nas suas cartas que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O apóstolo Paulo também diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não importa o pecado, não importa a situação, não importa como possa estar, mas Deus, antes de partir para a eternidade, nós cremos que o Senhor irá fazer a sua obra. Aqueles que foram chamados, aqueles que foram eleitos, irão compreender a tua salvação que há em Cristo Jesus e terão fé no seu coração para que possam entender a justiça e a glória e o arrependimento que nos leva, a bondade de Deus nos leva ao arrependimento dos nossos pecados e à confissão dos nossos pecados, ao plantear as nossas misérias e compreender que o sangue de Cristo foi eficaz para expiar os nossos